A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez, você que já está conosco aqui no canal ou você que está chegando agora. Nosso canal é Canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2023 a revista que tem como tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 2, lembrando aos irmãos, ou você que está chegando agora, que a primeira lição já se encontra aqui no nosso canal, em uma playlist chamada Relacionamentos em Família. Então, irmãos, nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição que é para a data do dia 9 de abril de 2023. E eu quero fazer uma pergunta a você. Você já ouviu falar em predileção? O que significa isso? Qual o conceito, qual a definição de predileção? O que é isso dentro da família? É este assunto que nós estaremos estudando na lição de hoje, amém? Então, o nosso tema é predileção dos pais por um dos filhos. Então já fica aí no ar, né, subjetivamente falando o quê? Que predileção, se é predileção dos pais por um dos filhos, então é o quê? É uma preferência, né? Vamos estar estudando aí este conceito na nossa lição. Fique comigo. O nosso textuário está lá em Gênesis capítulo 25, no verso 28, que diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A nossa verdade prática vem dizendo: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então aqui agora já ficou mais claro. O que vem ser predileção? Preferência acentuada por alguém ou por alguma coisa, né? No caso aqui nós estaremos estudando o que? A preferência de Isaque por Esaú e de Rebeca por Jacó. E o que deu isso, o que ocorreu, né? Quais as consequências que essa preferência dos pais podem causar na formação dos filhos? Olha só, primeiro, pode gerar divisão no lar. Segundo, egoísmo por parte do filho privilegiado, do filho da preferência. Por exemplo, essa palavra egoísmo, ela é a junção de duas palavras, ego, que vem do latim eu, e ismo, que é um sufixo, na maioria das vezes usado pejorativamente, né? Mas não quer dizer que a natureza dessa palavra seja pejorativa, não. Mas nesse contexto aqui, ele é um conceito do que? De regras, né, que querem dizer de si mesmo. Então, egoísta. A pessoa que é egoísta, ela é uma pessoa que ela só pensa nela mesma, nesse conceito aqui que a gente está estudando. E essa predileção faz com que os filhos, né, cresçam aí, talvez nesse egoísmo, nesse mundinho só deles, né? Do tipo, eu sou o preferido, eu posso fazer, né? E que o meu pai ou a minha mãe não vai falar nada. Um exemplo, né, que a gente está citando aqui, do decorrer da lição, os irmãos vão entender melhor esse conceito. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Gênesis capítulo 25, do verso 19 ao verso de número 28. O verso de número 28 é o que nós já fizemos menção aqui, né? E os irmãos podem estar lendo aqui todo esse contexto para poder estar entendendo melhor. Nós não faremos leitura de todo o contexto para que a aula não fique, né, o vídeo não fique tão prolongado. Mas se assim os irmãos o desejarem, é só deixar aí nos comentários que a gente passa a ler todo o conceito. Eu só não faço essa leitura porque no decorrer da lição a gente acaba citando, né, vários versículos aqui da nossa leitura bíblica em classe. Então, temos como objetivos para a nossa lição de hoje: o primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca. O segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. E o terceiro objetivo, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento tanto físico, emocional, quanto espiritual dos filhos. Aqui, irmãos, como parte motivacional da nossa lição de hoje, podemos dizer o seguinte, que
que para que os filhos cresçam de maneira saudável, é fundamental que os pais entendam que o amor de Deus não faz acepção de pessoas, conforme Romanos capítulo 2, no verso de número 11. Temos que entender que cada ser humano tem as suas características peculiares e é relevante, ou seja, é importante o quê? No plano de Deus para alcançar as famílias. Cada um de nós somos diferentes. Eu tenho vários amigos aí, pais, né, de gêmeos, que cada gêmeo tem a sua personalidade, tem a sua maneira de ser, tem a sua maneira de agir, tem a sua maneira de se portar. Então, a parte motivacional, ela vai nos trazer aqui o quê? Que nós, como pais, temos que entender isso e não ter preferência mais para um ou mais para outro. Durante a lição nós vamos ver, e os irmãos conhecem a história aí de Isaac, Rebeca, de Esaú, de Jacó, né, já para entender aqui esse conceito e o prejuízo que traz essa predileção. Então, nós temos como parte introdutória da nossa lição de hoje o quê? Que nós veremos, né, que quando desviamos as normas de convivência saudável que Deus estabeleceu em sua palavra, o relacionamento familiar é profundamente prejudicado. Lá no final da aula nós vamos trazer o texto que o apóstolo Paulo em Efésios nos deixa para nos orientar a respeito desse assunto. Podemos ainda trazer na parte de introdução da nossa aula que essa predileção dos filhos pelo casal, né, que qual casal nós estamos estudando? Isaac e Rebeca. Olha só o que eles, qual o resultado que trouxe, né? Os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Lembrando aos irmãos que sempre gosto de trazer, né, o significado da palavra lar para nosso entendimento, lugar de amor e respeito. E quando há uma preferência para um dos filhos, pronto, já está perdendo aí o quê? O amor, o respeito, né? Puxa mais para um lado do que para o outro. Então isso não é saudável, essa não é a vontade de Deus para nós, para a nossa família. Temos como palavra-chave, irmãos, para a lição de hoje, não podia ser outra a não ser predileção, que eu já trouxe aos irmãos o significado. É a preferência acentuada, neste caso aqui, por um dos filhos. Amém? E isso acaba gerando o quê? O desprezo do outro. Traz o quê? Desavença, contenda, como nós vamos estar estudando aqui. Primeiro tópico vai tratar sobre o seguinte: o plano de Deus para a família e sua presciência. O primeiro subtópico tem como tema o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Bom, então esse casal, Isaac e Rebeca, faziam parte de um plano maior de Deus, a família deles, assim como é a minha família e a sua família. Família é um projeto de Deus. Nós fazemos parte de um plano maior do nosso Deus. Às vezes nós não conseguimos, como o autor da revista vai colocar aqui, entender o propósito de Deus. Mas fique comigo e acompanhe. Quando, falando aqui deste casal, quando Isaac descobre, a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta, conforme os irmãos podem estar lendo em Gênesis capítulo 25, no verso de número 21, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Sabe quanto tempo Isaac orou? Olha o verso de número 26. Vamos lá? Diz assim, e depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou, os seus filhos ali. Então ele começou a orar quando ele tinha 40 anos e ele teve ali os filhos ali com 60 anos. Olha o que a revista trouxe para a gente aqui. Então, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo, no tempo do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que ele começou a orar quando ele tinha 40, quando ele se casou, e aí ele descobriu que a esposa não podia ter filho, e olha o exemplo, irmãos. Ao invés de orar, fazer uma oração contrária, não,
ele orou para que Deus abrisse a madre dela, e a palavra vai dizer que Deus ouviu a sua oração, e quando ele tinha 60 anos de idade, né, nasceram os seus filhos. Nós aprendemos aqui uma lição muito importante, qual? Não existe barreira que a oração não possa romper. Amém? O segundo subtópico diz assim: o propósito presciente de Deus. O que vamos aprender aqui? Ó? Deus sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e de Rebeca. Lá no versículo 23 da nossa leitura bíblica em classe diz assim, ó: e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então Deus não foi pego ali de surpresa em nada. Ele sabia. Por quê? Porque a presciência de Deus, ó, é o que? Estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo de Deus não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Deus nos fez com o livre-arbítrio. Está em nosso poder, vamos dizer assim, a tomada de decisão. Mas para cada decisão, nós temos que orar, temos que esperar a resposta e a direção de Deus, e temos que ter paciência. Olha aqui o que o autor da revista colocou aqui, ó. Não é motivo de causativo ou determinismo na nossa vida, não. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Esta presciência de Deus é o quê? É um atributo onde ele conhece, né, o nosso amanhã, conhece todas as coisas. Muitas vezes, ó, nós é que não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita, conforme Romanos capítulo 12, verso 2, que vai dizer o quê? Que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, agradável e perfeita, ela é progressiva. Amém? Então, neste tópico de número 1, nós aprendemos aqui sobre o plano divino para a família de Isaac e Rebeca, e esse plano inclui a minha família e a sua família. Aprendemos aqui também sobre o propósito presciente de Deus, ou seja, Deus sabia que de Esaú e Jacó iam sair ali 2 grandes nações, só que o maior ia servir o menor. O que diz a sinopse? Os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer o quê? Que há um tempo certo para todas as coisas. E o tempo é o tempo do nosso Deus. Amém? Vamos caminhar para o tópico de número 2. O tópico de número 2, ele vai ter como tema o conflito familiar. Olha só, este tópico tem 3 subtópicos. O primeiro tópico teve 2, esse aqui tem 3. Primeiro diz assim: a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. E olha o que aconteceu aqui, ó. No caso de Isaac, ele percebe, lógico, que Rebeca não podia dar-lhe filhos. Ele orou ao Senhor, como nós já falamos no tópico 1, para que essa esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. E Deus, ele ouviu a oração de Isaac, como nós já lemos lá em Gênesis capítulo 21, capítulo 25, verso de número 21. Então, no segundo subtópico, que complementa esse primeiro, nós temos aqui o conflito e os filhos lutavam no ventre dela, lá no verso 22 do capítulo de número 25, que nós estaremos lendo aqui, ó. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Então aqui, nós falamos aos irmãos que íamos ler bastante versículo da nossa leitura bíblica em classe. E olha só então o que aconteceu. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. Então ela orou ao Senhor. E aí a gente já leu o versículo 23, o Senhor lhe deu a resposta, dizendo que do seu ventre havia 2 povos.
Esse foi o conceito que nós lemos aqui, né? O terceiro subtópico, ele vai trazer aqui para a gente, então, ó, o favoritismo do casal pelos filhos. Aqui, nós sabemos e nós entendemos aqui, conhecemos a história, né, de que nós estamos falando, né, a preferência de Isaac por Esaú e a preferência de Rebeca por Jacó, conforme nós lemos no nosso texto áureo no verso 28, que diz: e amava Isaac a Esaú. Por quê? Porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Está lá no verso de número 28. Vamos entender aqui, ó. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, Isaac dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia a Jacó. Então aqui, ó, esta predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Quantas famílias, né, nós estamos trazendo aqui só um exemplo, que talvez não estejam passando por este problema, por esta situação. E é uma coisa, irmão, que vai acontecendo meio que naturalmente. O pai tem preferência por um filho, a mãe tem preferência pela filha, e aí quando está com um, né, maltrata ou ignora o outro, né, a gente conhece vários exemplos, e a palavra do Senhor, ela está nos trazendo o quê? Este exemplo. Olha só os resultados que isso causou aqui, né, na vida, né, tanto do casal, né, quanto a fraqueza ali de Rebeca, vamos dizer assim, por que não também, né, a fraqueza de Isaac nesse sentido, né, e olha só o que aconteceu, a história. Os irmãos podem estar lendo o livro do Gênesis ali, ver a história que aconteceu entre Esaú e Jacó, né. O Esaú, como primogênito, né, chega um dia cansado da caça, Rebeca arma um plano que nós vamos ler aqui, e aí olha todo o contexto que aconteceu, né? Aqui, como sinopse deste tópico de número 2, podemos trazer então, ó, que nós aprendemos sobre a esterilidade de Rebeca, como Isaac nos deixa um exemplo tremendo de buscar a Deus em oração pelos nossos problemas, pelas nossas causas, então, não somente nossa, mas por que não, né, irmão? Orar pelas nossas esposas, assim como elas oram pela nossa vida, é uma só carne. Se eu ouvi até isso essa semana da minha esposa, se eu sofro, você sofre também. Se você se alegra, eu também me alegro, né? Então, outra lição importante aqui que nós aprendemos aqui, a própria Rebeca, ela busca em oração ao Senhor, né? Ela busca em oração ao Senhor para saber o que estava acontecendo no seu ventre. Porém, olha só o que vai acontecer no tópico de número 3. Ainda fechando esse subtópico de número 3 aqui, ó. O que aconteceu? Essa predileção começou a causar um grande conflito. E aí, lá na sinopse, ó, a predileção dos filhos é uma das causas de conflito na família. Muitas vezes, né, a gente, pela misericórdia de Deus, teve a oportunidade de lecionar as ferramentas da qualidade, e uma delas é chamada Ishikawa, ou o espinho, né, de peixe. Muitas vezes a gente quer analisar só o defeito e não analisa a causa do defeito, né? O que está causando aquele problema, né? É a causa que nós temos que tratar. O defeito, ele é aparente, talvez o remédio imediato, mas se tratar o defeito e não tratar a causa, pode continuar, o defeito pode aparecer de novo. Então, aqui nesse sentido, nós vamos caminhar para o tópico de número 3 e ver o que aconteceu, né, o desfecho dessa história. Olha o tema: o problema da predileção por filhos na família. Nós vamos estudar aqui, ó, 3 subtópicos. O primeiro, Esaú, o filho predileto de quem? De Isaac. Vamos lá. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família, conforme Gênesis capítulo 49, verso 3, também Salmos 78, no verso de número 51. Que significava ali, resumidamente, a primogenitura. Por exemplo, o pai dividia a herança dele em 3 partes. Por que 3? Porque o primogênito ficava com 2 e o outro filho ficava com 1. Se o casal tivesse 2 filhos, teria que ser dividido por 4. Por quê? Porque o primogênito ia ficar com 2
e os outros filhos iam ficar com 2 partes iguais, e assim por diante. Então esse é o significado, né, além, né, do que o próprio Deus, né, muito mais importante do que essa explicação, o próprio Deus estabelecera isso. Então aqui, ó, podemos ainda dizer que Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito da primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para os seus filhos. E qual era o propósito de Deus? O Senhor agiria para que nenhum dos 2 filhos se sentissem prejudicados. E é difícil a gente entender, né, e nesse contexto, nas entrelinhas, o que Deus está tratando conosco. Olha o segundo subtópico. Jacó, o filho predileto de quem? De Rebeca, né? Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, ela orou para perguntar por que estava aquele alvoroço todo no seu ventre. Mas olha só, dessa vez ela não consultou a Deus e antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Naquela ocasião ali, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. O plano de Rebeca consistia em o quê? Preparar um cabrito assado, pegar couro peludo e que o filho, Jacó, imitasse a Esaú, para enganar ali o seu pai, que já não estava enxergando. Olha só o que aconteceu. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Olha que palavra e que expressão forte. Por quê, irmãos? Porque foi um plano arquitetado, foi uma mentira forjada. Deus já não havia falado para ela que o maior ia servir o menor? Então, resposta de Deus para a nossa vida: sim, não ou espere. E ela não teve paciência, ela já sabia da resposta de Deus e não teve paciência para esperar, quis dar uma ajudinha ali a Deus. Olha a primeira lição que nós falamos lá sobre Abrão, sobre Sarai e sobre Agar. Quiseram dar uma mãozinha para Deus lá e olha o ouro que deu. Aqui, nesse contexto aqui ainda familiar, falando de predileção, olha aqui Rebeca agindo por conta própria. A primeira lição, o tema foi quando a família age por conta própria. E aqui Rebeca acabou agindo também por sua própria conta. Olha o terceiro subtópico, o problema da predileção pelos filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Olha só, portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Neste sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, conforme nós vamos ver, em Efésios capítulo 6, no verso de número 4, que a palavra do Senhor vai nos trazer ali através do apóstolo Paulo, o quê? Um ensinamento a respeito, de como os pais devem agir, a partir do verso 1 já, como os pais devem agir diante dos filhos e como os filhos também devem se portar, em obediência aos pais. Olha a sinopse desse tópico, onde nós aprendemos aqui que Esaú era o predileto de Isaac, Jacó era o predileto de Rebeca, Rebeca arma todo um plano, arquiteta um plano ali, para quê? Para enganar Isaac, para que esse plano viesse a funcionar. Como de fato, irmão, funcionou. Só que o problema, olha as consequências que deu. Olha as consequências que aconteceram. Os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Tanto na parte física, emocional, quanto espiritual. Sem ter o quê? Essa questão da predileção aqui, que já ficou bem claro, sem fazer o quê? Sem ter aquela preferência demasiada, como nós aprendemos aqui, preferência acentuada a nenhum dos filhos. E olha, para evitar o quê? Discórdia, desavenças, conflitos, A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar o quê? A viver uma vida sossegada, Como conclusão para a nossa lição de hoje, nesta lição nós aprendemos o quê? Que na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável cristã
para a vida familiar. Como nós citamos exemplo, né, do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 4, quando ele nos traz ali a orientação para que nós possamos, né, tanto os filhos devem ser obedientes aos pais, quanto os pais não devem provocar a ira, né, dos seus filhos. Portanto, irmãos, como conclusão da nossa lição de hoje, ó, quando se trata de predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 3, que terá como tema: se une o mal que prejudica a família. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.